Olá pessoal, bem-vindo ao canal Matemática Legal, eu sou o Júnior. Na descrição do vídeo tem o conteúdo da matéria de hoje, a sua marcação do tempo. Caso ache que está muito devagar a fala, experimente aumentar a velocidade do vídeo para 1,5 ou 2. Vamos continuar a explicação das principais funções, vendo hoje função modular. Caso goste do vídeo, compartilhe com outros estudantes, amigos e familiares, além de se inscrever no canal. Principais funções, parte 3. Função modular. Módulo de um número real, sendo x pertencente ao conjunto dos números reais. Temos módulo de x igual a x, se x for maior ou igual a zero, e menos x, se x for menor que zero. Então, assim, nós podemos dizer que o módulo de número real ele irá seguir duas opções. O módulo ou valor absoluto de um número real é o próprio número, se ele for positivo ou igual a zero, e o módulo ou valor absoluto de um número real será o seu simétrico, se ele for negativo. O simétrico de um número é o número do outro lado de zero na reta numérica e a mesma distância de zero, ou seja, o simétrico de 2 é menos 2, o simétrico de 3, menos 3, e assim sucessivamente. Exemplos. 1. Módulo de 5 igual a 5. Então, como 5 ele é maior que zero, né? Aqui no caso de maior ou igual a zero, ele é maior que zero, então ele é o próprio valor de x, que é 5, que é o que se encontra aqui no módulo, né? X. Menos 7. O menos 7 ele é menor que zero. Quando o número ele é menor que zero, então ele fica o quê? O seu oposto, o seu simétrico, é menos x, ou seja, menos o valor de x, que é menos 7, então menos 7 igual a 7. E no terceiro aqui, que é o módulo de zero, ou seja, se x é maior ou igual a zero, ou seja, aqui nesse caso x ele é igual a zero, é o próprio valor de x. Então, módulo de zero igual a zero. Da definição, podemos concluir que, se o valor que estiver entre o módulo for maior ou igual a zero, o resultado será esse próprio valor. Veja os exemplos 1 e 3. Mas, se o valor que estiver entre o módulo for negativo, o resultado será o oposto desse valor. Veja o exemplo 2. Exercício. Então a gente pede que você pause o vídeo, tente resolver o exercício. Após terminar de resolvê-lo, que você possa dar o play e acompanhar a solução do mesmo. Exercício solução. 1. Calcular. Primeiro, módulo de 1 mais raiz quadrada de 3. Como 1 mais raiz quadrada de 3 ele é positivo, ou seja, é maior que zero, o módulo é o próprio número, isto é, módulo de 1 mais raiz quadrada de 3 vai ser igual a 1 mais raiz quadrada de 3. 2. O módulo de π menos 1. Então, como π menos 1 também é positivo, o módulo é o próprio número, isto é, módulo de π menos 1 é igual a π menos 1. 3. Módulo de raiz quadrada de 2 menos raiz quadrada de 3. Nesse caso aqui, ó, a raiz quadrada de 2 é aproximadamente 1,4 e a raiz quadrada de 3 é aproximadamente 1,7. Ou seja, a raiz quadrada de 3 ela é maior do que a raiz quadrada de 2. Portanto, aqui o módulo ele vai ficar negativo. Logo, nós vamos ter que fazer o quê? Fazer o oposto. Como raiz quadrada de 2 menos raiz quadrada de 3 é negativo, o módulo será o oposto deste valor. Isto é, módulo de raiz quadrada de 2 menos raiz quadrada de 3 vai ser igual a menos a diferença raiz quadrada de 2 menos raiz quadrada de 3. Então aqui, quando nós temos um sinal negativo antes do parêntese, aquilo que for positivo fica negativo e aquilo que for negativo fica positivo, ao ser retirado os parênteses. Então, menos, aí aqui vai ficar menos raiz quadrada de 2 ao tirar o parênteses, e aqui onde é menos raiz quadrada de 3 vai ficar mais raiz quadrada de 3. Então ficou o quê? Raiz quadrada de 3 menos 2. Então o módulo de raiz quadrada de 2 menos raiz quadrada de 3 vai ser igual a raiz quadrada de 3 menos a raiz quadrada de 2. Observação. Como para todo x maior ou igual a zero, a raiz quadrada de x maior ou igual a zero, nós temos que raiz quadrada de x ao quadrado é igual ao módulo de x. Então, por exemplo, se aqui nós tivéssemos raiz quadrada de 4, 4 é igual a 2 ao quadrado. Então, raiz quadrada de 2 ao quadrado vai ser igual ao módulo de 2. Raiz quadrada de menos 2 elevado ao quadrado vai ser igual ao módulo de menos 2, que vai ser igual a 2. Exemplos. A. Raiz quadrada de menos 5 elevado ao quadrado. Então, raiz quadrada de menos 5 elevado ao quadrado é igual ao módulo de menos 5, que vai ser igual a 5, ou seja, ao seu oposto, né?
B, raiz quadrada da diferença de 1 menos raiz quadrada de 2 elevado ao quadrado. Neste caso aqui, ó, raiz quadrada de 2 ele vale aproximadamente 1,4. Então aqui nós vamos ter o quê? Na subtração nós vamos ter um valor negativo. Ou seja, 1 menos 1,4 vai ficar menos 0,4 aproximadamente. Então nós temos que a raiz quadrada da diferença 1 menos raiz quadrada de 2 elevado ao quadrado vai ser igual ao módulo de 1 menos raiz quadrada de 2, que vai ser igual a raiz quadrada de 2 menos 1. Então nós colocamos aqui os valores opostos, né? O 1 que era positivo ficou negativo, o menos raiz quadrada de 2 que era negativo, que era valor negativo, ficou positivo. Estudo da função modular. Toda função f de R em R definida por f de x igual a módulo de x. Então essa é a definição da função modular. É toda função f de R em R definida por f de x igual a módulo de x. Gráfico. Aplicando a definição de módulo, nós teríamos que f de x é igual a x se x for maior ou igual a zero, e f de x vai ser igual a menos x se x menor que zero. Portanto, o gráfico será... Então aqui nós temos o gráfico dessa função f de x igual a módulo de x, onde nós colocamos aqui, ó, menos 2. Então f de menos 2 vai ser igual ao módulo de menos 2, que quando nós temos o módulo de um valor negativo, ele é o seu oposto, é o seu simétrico, ou seja, o módulo de menos 2 vai ser igual a 2. Então y vale 2. Então x menos 2, y 2. Módulo f de menos 1 vai ser igual ao módulo de menos 1, que vai ser igual a 1. Então, menos 1, o y igual a 1. Módulo de 0 vai ser igual a 0, f de 0 igual ao módulo de 0, que vai ser 0, porque números maiores ou iguais a 0 é o próprio número, né? Quando x maior ou igual a 0 é igual a x, o módulo de x. Então, aqui nós temos agora o módulo de 1, que vai ser igual a 1, então y igual a 1. Módulo de 2 vai ser igual a 2, y igual a 2. O domínio e a imagem da função modular serão, respectivamente, domínio de f igual ao conjunto dos números reais e a imagem de f igual ao conjunto dos números reais não negativos. Então, que é o rzinho aqui com um sinal de mais. Caso você não saiba o que é reais não negativos ou reais não positivos, assista o vídeo 03 Conjuntos Numéricos, cujo link estará na descrição do vídeo. Exercícios. 1. Então a gente pede que você pause o vídeo, tente resolver os exercícios. Após terminar de resolver, que você possa dar o play e acompanhar a solução do mesmo. Exercício solução 1. Esboçar o gráfico das funções seguintes, dando o domínio e a imagem de cada uma delas. Letra A. f de x igual a 1 mais módulo de x. Então, se x ele é maior ou igual a zero, a função se reduz a f de x igual a 1 mais x. E se o x ele é menor que zero, a função se reduz a f de x igual a 1 menos x. F de zero vai ser igual a 1 mais o zero, que vai ser igual a 1. Então aqui nós substituímos aqui no x o zero, então ficou 1 mais o zero, então ficou igual a 1. F de 1 vai ficar o 1 mais o 1, pois o 1 aqui ele é maior que zero, então ele se enquadra nessa primeira aqui que é a verde, 1 mais 1, então f de 1 igual a 2. F de 2 vai ser igual a 1 mais 2, que vai ser igual a 3. F de menos 1 vai ser igual a 1 menos o valor de x, como estava aqui. O x vale menos 1, então menos 1, f de menos 1 igual a 2. F de menos 2 vai ser igual a 1 menos x, o x vale menos 2, então 1 menos o menos 2, então f de menos 2 igual a 3. Então aqui nós temos o gráfico, onde nós temos aqui o f de 0 vai ser igual a 1, o f de 2, o f de 1 ele vai ser igual a 2, o f de 2 ele vai ser igual a 3, o f de menos 1 vai ser igual a 2 e o f de menos 2 vai ser igual a 3. Então aqui nós temos o gráfico desta função modular. Então o domínio da função será d de f igual ao conjunto dos números reais, e a imagem da função será a imagem de f igual ao intervalo fechado em 1, pois o 1 ele faz parte do conjunto, né, da solução, né, da imagem, então é fechado em 1, e aberto em mais infinito, né, pois aqui o y ele vai subindo infinitamente, então ele vai pegar a parte ele positiva, então o limite é o 1, né, e vai subindo infinitamente.
o domínio aqui, ele é conjunto dos números reais, por quê? Porque o x ele assume tanto valores negativos quanto valores positivos, né? Todos os valores dentro do conjunto dos números reais vai ser atribuído uma imagem que estará dentro desse intervalo aqui, entre o 1, incluso 1, e mais infinito. B, y igual a menos módulo de x. Então, se x ele é maior ou igual a zero, a função se reduz a y igual menos x. Se x ele é menor que zero, a função se reduz a y igual a menos o menos x, que é igual a x. Só lembrando que esse sinal negativo ele está antes do módulo. Então aqui o x, se ele for maior ou igual a zero, esse valor aqui vai continuar sendo o próprio x, que é a definição de módulo. Então, quando nós tirarmos aqui o módulo, né, vai ter o sinal negativo antes daqui do módulo, por isso ficou menos x. E quando o x ele é menor que zero, ele ficaria o quê? Menos x. E como nós já temos um sinal negativo aqui antes do módulo, então ficou menos x, que vai ser igual a x. Então aqui nós temos, para x igual a zero, o y vai ser igual a zero, né? Pois ficaria aqui y igual a menos zero, y igual a zero. Para x igual a 1, y igual a menos 1, então y igual a menos 1. Para x igual a 3, y igual a menos 3. Para x igual a menos 1, então aqui vai ficar menos o menos x, ou seja, o y vai ser igual ao quê? A menos 1, porque menos o menos 1 ficou mais 1. Com esse menos aqui antes do menos x, ficou menos 1, porque é o próprio valor de x. Então, só simplificando, por que ficou o mesmo valor de x aqui, né, na definição, quando x é menor que zero? Porque aqui o menos com outro menos aqui, nós ao tirarmos o parêntese, o que é negativo dentro do parêntese fica positivo, e se tivesse algum número positivo, ficaria negativo. Então aqui ficou o próprio x. Ou seja, se x vale menos 1, y igual a menos 1. Ou menos 1, menos o menos 1, que aí aqui ficou mais 1, e aqui ficaria menos 1. X igual a menos 2, logo y igual a menos 2. Aqui nós temos o gráfico. Então aqui nós plotamos aqui, ó, 0 com 0. Aqui nós temos o menos 1 com menos 1, o 1 com 1, o menos 2 com menos 2 e o 3 com menos 3. Então esse é o gráfico dessa função modular. O domínio da função será domínio de f igual ao conjunto dos números reais, e a imagem da função será imagem de f igual ao conjunto dos números reais não positivos, que é esse R com um sinal de menos aqui. Então, mais uma vez, caso você não saiba conjuntos, assista o vídeo 03 Conjuntos Numéricos, é muito importante. O link estará aqui na descrição do vídeo. Então, a letra C, y igual ao módulo de x ao quadrado menos 1. Então, nós podemos dizer que essa função de segundo grau que está aqui dentro do módulo, nós podemos chamar ela de g de x. Então, quando nós temos entre módulo uma função g de x, nós fazemos primeiramente o gráfico g de x, rebatendo em seguida toda a parte que estiver abaixo do eixo x para cima. Por que vai rebater a parte que está abaixo do eixo de x para cima? Porque aqui, ó, o y, ele está aqui, ó, módulo, e aqui nós temos a função de segundo grau e dentro do módulo. Ou seja, todo o valor de y vai ser o quê? Sempre positivo, porque o módulo ele não vai me trazer um valor negativo, né? Porque se o que está dentro do módulo ali for menor que zero, ele vai ser o seu oposto, o simétrico, ou seja, se for menos 1 vai ter que ser mais 1. E aquilo que for maior ou igual a zero vai ser o próprio valor. Ou seja, o y ele não tem como me dar um valor negativo, já que toda a função está dentro do módulo. Acompanhe pelo gráfico a seguir. Então aqui nós temos aqui um gráfico de uma função de segundo grau, onde ele forma uma parábola. Como o y ele não pode ser negativo, nós vamos ter que passar o quê? Se aqui é menos 1, ele vai ficar o seu simétrico, que é o quê? 1. Logo, a parábola que vinha aqui até o 1, essa parte aqui da parábola, ela vai fazer na parte superior aqui, ó. Então, assim, ó, caso você não saiba esboçar o gráfico de uma função polinomial de segundo grau, assista o vídeo 29, Principais Funções, parte 2, cujo link estará aqui na descrição do vídeo. Então aqui nós temos, ó, para x igual a 0, o g de x é menos 1. Como esse menos 1 ele vai dar aqui dentro do módulo, então o y vai ser o quê? Vai ser 1. Y
Quando x for 1, y vai ser 0. Então, quando o que está dentro do módulo ele for maior ou igual a 0, ele é o próprio valor que está dentro do módulo. Então, se ele é 0, vai ser y igual a 0. Se x for 2, a função vai nos trazer o valor 3, então vai ficar 3 para y. Se o x for menos 1, ele vai nos trazer 0, que vai ficar 0 para y. Se o x for menos 2, o g de x vai ser 3, que também vai ser o próprio 3 aqui no y. Então, o único valor que muda seriam os valores negativos, que nesse caso aqui vai ser o quê? Menos 1. Então, o menos 1 aqui ficou 1, e os outros valores que estariam compreendidos aqui nessa continuidade aqui da parábola, né? Que aí eles vão se tornar todos positivos também. Então, a gente traçou aqui o vértice da parábola, jogamos ele para cima e continuamos a parábola aqui na parte superior, fazendo os valores positivos de y. Então, o domínio da função será domínio de f igual ao conjunto dos números reais. A imagem da função será imagem de f igual ao conjunto dos números reais não negativos. Exercício. Então, a gente chegou ao exercício 2, a gente pede que você pause o vídeo e tente resolver o exercício 2. Após terminar de resolvê-lo, que você possa dar o play e acompanhar a solução do mesmo. Exercício solução. 2. Resolver as equações. Letra A. Módulo de x menos 3 é igual a 2. Se o módulo de x menos 3 é igual a 2, então nós temos que x menos 3 é igual a 2 e x vai ser igual a 5, ou que x menos 3 é igual a menos 2, ou seja, x igual a 1. Por quê? Porque nós podemos dizer que o módulo de um número real irá seguir sempre duas opções, né? O módulo ou valor absoluto de um número real é o próprio número se ele for positivo, e o módulo ou valor absoluto de um número real será o seu simétrico se ele for negativo. Lembrando que simétrico de um número é o número do outro lado de 0 na reta numérica e a mesma distância de 0, ou seja, o simétrico de menos 2 é 2, simétrico de menos 3 é 3, ou seja, é o oposto, né? Então, o oposto de menos 3, 3, o oposto de 3, menos 3. Então, aqui nós temos essas duas situações para que essa equação seja verdadeira. Se nós colocarmos aqui, ó, 5 menos 3, ficou 2. Módulo de 2 é igual a 2, porque quando x é maior ou igual a 0, o módulo de x é o próprio x. Então, se ele ficou 2, é 2. Então, se nós colocarmos x igual a 1, vai ficar 1 menos 3, vai ficar menos 2. Quando nós temos o módulo de x e esse x ele é menor que 0, esse valor vai ser o quê? Vai ser o seu oposto, vai ser o seu simétrico. Então, se ficou o módulo de menos 2, o oposto de menos 2 é 2. Então, aqui deu certo na conferência aqui dos resultados. Então, a solução são os números 1 e 5. Letra B. Módulo de 3x menos 1 é igual ao módulo de 2x mais 3. Então, se o módulo de 3x menos 1 é igual ao módulo de 2x mais 3, nós temos duas possibilidades. 3x menos 1 vai ser igual a 2x mais 3, que o x vai ser igual a 4, ou o 3x menos 1 vai ser igual a menos a soma de 2x mais 3. E aí aqui, quando nós temos entre parênteses aqui um sinal negativo entre parênteses, tudo que está dentro do parênteses vai mudar o sinal. Aquilo que é positivo fica negativo e aquilo que é negativo fica positivo. Então 3x menos 1 vai ser igual, aqui onde era mais 2x, com o sinal de menos que ao tirar o parênteses vai ficar menos 2x, e aqui onde era mais 3 vai ficar menos 3. Então 3x menos 1 vai ser igual a menos 2x menos 3, 5x igual a menos 2, x igual a menos 2 quintos. Logo, o conjunto de solução vai ser igual a menos 2 quintos e 4. Então, se nós fizermos aqui também a substituição, o valor vai ter que ser, correspondente, né? Vai ter que dar os valores positivos, vai ter que dar uma igualdade, tanto neste módulo quanto neste módulo aqui, pois eles são iguais, né? Por exemplo, colocando 4 aqui, ó, 3 vezes 4 vai dar 12, menos 1, 11. 2 vezes 4, 8, mais 3, 11. Então, módulo de 11 igual a módulo de 11. C. Módulo de 3x menos 4 igual a x mais 3. Então, se o módulo de 3x menos 4 é igual a x mais 3, nós temos duas possibilidades. Ou 3x menos 4 vai ser igual a x mais 3, para o caso do módulo ali ser maior ou igual a 0, ou o 3x menos 4 vai ser igual a menos a soma x mais 3, né, entre parênteses, que é no caso de x menor que 0, quando é módulo de x. Então aqui nós temos 3x menos 4 igual a x mais 3, 2x igual a 7, x igual a 7 meios. Ou
3x menos 4 vai ser igual a menos, e entre parênteses a soma x mais 3. Ao fazermos a retirada do parênteses, como temos um sinal negativo antes do parênteses, o sinal dos números, dos valores que estão aqui dentro do parênteses serão mudados, né? O que for positivo fica negativo, o que é negativo fica positivo. Nesse caso aqui nós temos menos, aí x mais 3, ou seja, o x é positivo, vai ficar negativo, e o mais 3 também vai ficar negativo. Então nós vamos ter o quê? 3x menos 4 igual a menos x menos 3. Logo, 4x igual a 1, x igual a 1 quarto. Conjunto de solução, 1 quarto e 7 meios. Letra D. O módulo de 2 mais módulo de 1 menos 3x é igual a 3. Então aqui nós temos todo esse cálculo aqui no módulo, ou seja, o 2 mais o módulo de 1 menos 3x também estão no módulo. E isso igual a 3. Então, se o módulo de 2 mais módulo de 1 menos 3x igual a 3, nós vamos dizer o quê? Que 2 mais o módulo de 1 menos 3x é igual a 3. Então, fazendo aqui a conta, nós vamos jogar esse 2 para o lado de lá do sinal de igualdade, para o segundo membro da equação, que vai passar, se ele é positivo aqui, ao passar para o lado de lá do sinal de igualdade, ele vai ficar negativo, então vai ficar 3 menos 2, vai ficar 1. Então, o módulo de 1 menos 3x vai ser igual a 1. Então, nós temos que 1 menos 3x é igual a 1, x é igual a 0. Por quê? Menos 3x vai ser igual a 1 menos 1, menos 3x igual a 0, x igual a 0. Ou o módulo de 1 menos 3x igual a menos 1. Então, o módulo de 1 menos 3x igual a menos 1, 1 menos 3x igual a menos 1. Vai ficar, então, que menos 3x vai ser igual a menos 2, x igual a 2 terços. O módulo de 1 menos 3x ele não pode ser igual a menos 1, porque o módulo ele não pode nos dar como igualdade um valor negativo, tá? Então, só corrigindo aqui que eu tinha falado do módulo de 1 menos 3x igual a menos 1, não. É 1 menos 3x igual a menos 1. Então, 1 menos 3x igual a menos 1. Então, menos 3x igual a menos 2, x igual a 2 terços. Um número negativo dividido por outro número negativo dá um resultado positivo. Então, nós temos agora o segundo caso, que é o quê? 2 mais o módulo de 1 menos 3x igual a menos 3. Por quê? Porque aqui nós tínhamos o módulo inteiro nessa soma aqui, né? Então nós temos o módulo de 2 mais módulo de 1 menos 3x, que é igual a 3. Então esse módulo maior aqui, ó, que está contemplando tudo, ou ele é igual ao tirar os módulos, né? Ou ele é igual a 3, ou ele é igual a menos 3. Então o segundo caso agora é com ele igual a menos 3. Então, 2 mais módulo de 1 menos 3x igual a menos 3. Então, nós vamos ter que o módulo de 1 menos 3x vai ser igual a menos 5. E é impossível, pois o resultado de um módulo ele não pode ser negativo. Então, logo, o conjunto de solução da letra D são apenas os números 0 e 2 terços. Exercício 3. Então, a gente pede que você pause o vídeo, tente resolver o exercício 3. Após terminar de resolvê-lo, que você possa dar o play e comparar a solução do mesmo. Exercício solução. 3. O produto dos valores reais de x que satisfazem a igualdade módulo de x ao quadrado mais 3x menos 4 igual a 6 é. Então aqui ele nos traz 5 opções, onde somente uma dessas é verdadeira. Então nós temos que o módulo de x ao quadrado mais 3x menos 4 é igual a 6. Então nós temos aqui na primeira que x ao quadrado mais 3x menos 4 é igual a 6. E na segunda que x ao quadrado mais 3x menos 4 é igual a menos 6. Resolvendo as equações 1 e 2, nós encontraremos os seguintes resultados. Então, para a equação 1, x1 é igual a menos 5, x2 é igual a 2. Então, aqui, ó, caso você não saiba resolver uma equação de segundo grau, assista o vídeo 12, equações de segundo grau, cujo link estará na descrição do vídeo. E para a equação 2, nós temos que x3 é igual a menos 2 e x4 é igual a menos 1. E aí, no exercício 3, ele nos pede o quê? O produto dos valores reais de x que satisfaz a igualdade. Então, o que é o produto? É a multiplicação dessas raízes. Então, ao realizarmos a multiplicação de menos 5 vezes 2 vezes menos 2 vezes menos 1, nós obtemos o valor de menos 20, ou seja, a letra C. 4. Então, a gente pede que você pause o vídeo, tente resolver o exercício 4. Após terminar de resolvê-lo, que você possa dar o play e acompanhar a solução do mesmo. Exercício solução 4. O conjunto de solução da equação módulo de 3x ao quadrado menos 4 igual a x ao quadrado menos 4 no conjunto dos números reais é igual a. Então aqui ele nos traz as 5 opções, onde somente uma delas é a correta.
Vamos desmembrar a solução em duas partes. A primeira parte, né, é tirando o módulo aqui, que vai ser igual a esse daqui mesmo como positivo, e ao tirar esse módulo aqui, vai ser igual a esse valor aqui negativo. Primeiro, módulo de 3x² menos 4 vai ser igual a x² menos 4, então 3x² menos 4, ao retirarmos o módulo aqui, né? 3x² menos 4 vai ser igual a x² menos 4, para os casos em que o módulo de x, onde x é maior ou igual a zero, ele é o próprio valor de x. Então vamos considerar que todo esse conteúdo aqui é x, se ele for maior ou igual a zero, ele vai ser o próprio x aqui. Então um valor positivo vai continuar. Então por isso 3x² menos 4 igual a x² menos 4. Vai ficar que 2x² vai ser igual a menos 4 mais 4, x vai ser igual a zero. E agora para o segundo caso, quando o módulo de x, e x ele é menor que zero, que ele nos traz o quê? Que vai ser igual ao módulo de x, para x menor que zero vai ser igual a menos x, ou seja, o oposto, simétrico de x. Então, segundo caso, o módulo de 3x² menos 4 igual a x² menos 4, onde, ao tirarmos o módulo ali, né, e supondo que esse valor seja menor que zero, vai ser o quê? Que 3x² menos 4 vai ser igual a menos, entre parênteses ali a diferença de x² menos 4, lembrando que ao retirarmos o parênteses, por ter um sinal negativo antes do parênteses, os valores que estão aqui dentro do parênteses terão seus sinais alterados, o que é positivo fica negativo, o que é negativo fica positivo. Então o x² aqui é positivo, ele vai ficar negativo, e o menos 4, que é negativo, vai ficar positivo, ao ser retirado o parênteses aqui, devido ao sinal negativo antes do parênteses. Então nós vamos ter que a solução dessa equação vai ser x igual a mais ou menos a raiz quadrada de 2. Porque aqui vai ficar o quê? 3x² menos 4 vai ser igual a menos x² mais 4. Esse menos x² vai passar para o primeiro membro da equação, o lado esquerdo do sinal de igualdade. Ele vai ficar o quê? Positivo. Então vai ficar o quê? 4x². Aqui, onde nós temos o menos 4, ao passar para o segundo membro da equação, do lado direito do sinal de igualdade, ele vai ficar positivo. E aí que o menos 4, ao ser retirado do parênteses, que aqui tem um menos, ele vai ficar mais 4. Então vai ficar o quê? Esse menos 4 passando para cá, vai ficar mais 4 com mais 4, vai ficar igual a 8. 8 dividido por 4, o 8 dividido pelo 4, que vai estar do x², vai ficar igual a 2. x² vai ser igual a 2, x igual a raiz quadrada de 2, que vai ser o quê? X, como é raiz quadrada de x², ele vai ser o quê? Mais ou menos a raiz quadrada de 2. Né? A resposta, né? Porque mais raiz quadrada de 2 elevado ao quadrado vai dar 2, e menos raiz quadrada de 2 elevado ao quadrado também vai dar 2. Por isso que tem as duas opções, mais ou menos a raiz quadrada de 2. Então agora, atenção, verifique que os três valores encontrados tornam negativo o resultado do módulo. Nessa verificação, você percebe que nenhuma das três soluções satisfaz a equação. Logo, a alternativa correta é a letra E, conjunto vazio. Por quê? Porque ao substituirmos aqui o x por zero, aqui a resposta ela tem que ser o quê? Tem que ser positivo, né? Ela não pode nos trazer um valor negativo. Se eu colocar aqui zero, vai ficar 0² vai ser igual a zero, vai ser igual a menos 4. Então o módulo de 3x² menos 4 igual a menos 4 não existe, porque a resposta do módulo ela é sempre positiva, né? Ela não pode ser negativa. E quando nós colocamos aqui mais ou menos raiz quadrada de 2, então aqui tanto o mais raiz quadrada de 2 quanto o menos raiz quadrada de 2, ao ser elevado ao quadrado, vai ser igual a 2. 2 menos 4 vai ficar menos 2. Então também, novamente, o módulo de 3x² menos 4 vai ser igual a menos 2, ou seja, ele não atende a definição de módulo. O módulo ele não pode nos trazer um valor negativo. Dentro dos números reais ali, não vai ser possível resolver essa equação, essa função modular. Então, nós temos o quê? Que o conjunto solução é conjunto vazio. Letra E. Bem, pessoal, chegamos ao final do vídeo. Gostaríamos de deixar para vocês aí o versículo 17 do capítulo 10 de Romanos, que nos diz: "E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo." Obrigado pela atenção de cada um de vocês e até o próximo vídeo, no qual irei falar sobre sinal das funções de primeiro e segundo graus.